Quem é esse chifre pequeno? Quais são as características que Daniel, aqui no capítulo 7, apresenta para nos ajudar a identificar esse chifre pequeno? Porque o apóstolo Paulo diz que o homem do pecado, o anticristo, ele já estava atuando em seus dias. Segundo Tessalonicenses 2, verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja manifestado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está aqui agora, o Império Romano, na sua fase imperial. E Paulo viveu sob a jurisdição de Roma. Ele próprio era um cidadão romano, até que finalmente se estabeleceu Roma cristã. Então o chifre pequeno deve ser entendido como Roma em suas duas fases, imperial e depois papal. Daniel 7, no verso 8, ensina de que ele subiu entre os 10 chifres do quarto animal. Daniel informa de que quando ele sobe, ele arranca 3 dos 10 chifres. Havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Em Daniel 7, 11 diz que esse quarto animal foi morto. A queda do Império Romano. 10 tribos bárbaras que minaram o Império Romano, representado pelos 10 chifres do quarto animal. Quando o chifre pequeno chega, ele arranca 3. Os vândalos, os ostrogodos e os érolos, eles foram extintos, porque eles eram arianos. As tribos arianas não aceitaram a autoridade do Papa, não aceitaram os dogmas, mas o papado, para se estabelecer, ele tinha que expulsar quem não aceitava o seu domínio. Roma papal começa a trabalhar com o apoio das outras 7 tribos para exterminar os dissidentes. Eles foram destruídos. No verso 21, esse chifre pequeno faz guerra contra os santos do Altíssimo. Essa expressão santos do Altíssimo é uma referência ao povo de Deus em todos os tempos. Segundo Daniel 7:25, ele profere palavras contra o Altíssimo, ele magoa os santos do Altíssimo. Esse mesmo poder em Apocalipse 13:5 diz que ele tinha uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. O que é uma blasfêmia? À luz da Bíblia, pretender ser Deus ou assumir o lugar de Deus, à luz de João 10:30, isso é blasfêmia. Olha o que escreveu o Papa Leão XIII. Nós, os papas, temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso, e os santos lhes seriam entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que significa tempos? É anos. Daniel 11:13. 3 tempos e meio são 3 anos e meio. Se você vai para Apocalipse, falando do mesmo poder no capítulo 13, lá diz que esse poder agiria por 42 meses. Pouquinho mais para frente de Apocalipse, você vai perceber que esse mesmo poder atuaria também por 1260 dias. É claro que é o mesmo poder, basta fazer a conta. 3 tempos e meio são iguais a 3 anos e meio. Se cada ano tem 12 meses, você tem 42 meses. E se você multiplicar 42 por 30, que é a quantidade de dias no calendário judaico, você vai chegar a quantos dias? 1260. Em profecia, segundo Ezequiel 4, 6 e 7 e Números 14 e 34, cada dia equivale a um ano literal. Isso quer dizer que o chifre pequeno atuaria na história por 1260 anos. Supremacia papal. O que aconteceu em 538? Um decreto de Justiniano colocando o bispo de Roma como cabeça de todas as igrejas e dando ao papado jurisdição temporal, o sistema papal. Durante 1260 anos, os cristãos foram perseguidos e mortos. Foram condenados à morte pela Inquisição. E eles foram queimados em praça pública. Agora é só você pegar o ano 538, somar 1260, nós seremos levados a que ano? 1798. Os generais Berthier e Servani, por ordem de Napoleão Bonaparte, prenderam o Papa Pio VI, que era o Papa da época. E essa prisão do Papa foi o cumprimento da profecia de Apocalipse 13, verso 3, que diz que uma das suas cabeças seria golpeada de morte. Esse foi um golpe mortal para o papado.
Esse poder, segundo Daniel 7:25, vai mudar os tempos e a lei. Se você olhar para Êxodo capítulo 20, versos 3 a 17, lá estão os 10 mandamentos. Mas se você olhar para o Catecismo, na página 539, aqui estão também os 10 mandamentos. 3 mudanças o Catecismo faz na lei de Deus. Primeira delas, exclusão do segundo mandamento. O segundo mandamento ensina: não farás para ti imagem de escultura. Esse mandamento da santa lei de Deus foi excluído do Catecismo. Segunda mudança, o quarto mandamento da lei de Deus, em Êxodo capítulo 20, versos 3 a 11, ensina que o sábado é o dia a ser santificado. Aqui no Catecismo se ensinou guardar domingos e festas. E finalmente, como tiraram o segundo, só sobraram 9. Então dividiram o 10º mandamento em 2, para voltar a ter 10, porque senão seriam apenas 9. Agora, esta mudança na lei de Deus não é nova. Ela começou desde o 4º século, quando Constantino tornou-se imperador de Roma. E Constantino, no dia 7 de março de 321, ele baixou o que a história chama de o primeiro decreto dominical, como promulgada no Codex Justinianus, livro 3, no título 12 e 13. E esse decreto de Constantino convida a todos a descansarem no venerável dia do sol. Devem os magistrados e as pessoas residentes nas cidades repousar e todas as oficinas ser fechadas no venerável dia do sol. Qual é o venerável dia do sol para os romanos? O primeiro dia da semana. O inglês traduziu como Sunday, dia do sol, o domingo. E agora vem a igreja romana e diz assim: nós devemos celebrar o dia santo, o domingo, porque nele Jesus ressuscitou. Jesus deixou uma cerimônia para celebrarmos a ressurreição. Isso está em Romanos, capítulo 6, versos 4 a 6. É o batismo, porque quando eu me batizo, eu sou sepultado como Cristo foi, e eu nasço para uma nova vida. O domingo não celebra a ressurreição de Cristo. O domingo é uma mentira pregada pelo Império Romano desde o 4º século, e que foi mantido no catecismo. E infelizmente, as igrejas cristãs e protestantes estão abraçando a mesma ideia.